Olá, gente querida, gente boa, é um prazer muito grande a partir aqui de casa iniciarmos um papo gostoso nessa noite com alguns amigos que atenderam o apelo, o convite para essa conversa. Antes de chamá-los, eu quero dizer que estão aqui conosco meu querido Braulio. Boa noite. Todos os dias está conosco, obrigado, Braulinho. O chat aí. está aberto da VMV-TV, está aí à sua direita, é só você escrever o que queira. E também conosco está o Dilson, que é figura frequente durante as manhãs aqui no Papo de Graça. Para participar comigo dessa conversa, eu convidei o Olavo de Carvalho e aproveitei a mediação de amizade querida do meu amigo Marcelo, que também é amigo dele, para que o Olavo aceitou prontamente estar aqui com a gente. Boa noite, Olavo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Vai ser uma grande alegria, viu? Grande alegria. E também o nosso querido Danilo Gentili, querido de muitos de nós, a quem aqui no Papo de Graça eu agradeço quase que diariamente por ser meu cooperador no Evangelho, pela quantidade de pessoas que chegam aqui por causa de uma entrevista que o Danilo fez comigo. Boa noite, Danilo, querido. Boa noite, Caio Fábio. Obrigado pelo convite aí. Quando apareceu o convite de conversar com vocês dois, eu fiquei feliz e animado. Acho que muita gente está esperando uma conversa entre os dois. Tem um tempo e acho que promete aí. Quem estiver acompanhando, está acompanhando um negócio meio que histórico ali. Que legal. Ainda mais nesse momento, né, que a gente está vivendo. E também é super histórico ter você com a gente, Danilo. E eu passo a palavra a você. Você que é o homem que vai nos conduzir, rapaz. Tá legal. Bom, vamos lá então. Vamos lá, sem mais delongas, né? Tá. Vamos ser objetivo como pede a internet e a ansiedade da molecada que usa a internet e do internauta como um todo. Bom, vocês dois às vezes têm alguns pensamentos diferentes, claro, como qualquer pensador independente que não está regido por um partido, por um líder, acaba tendo um pensamento diferente. Mas, mesmo com algumas divergências ideológicas que pode ter crescido ou diminuído aí ao longo do tempo, eu percebo que no atual momento, se eu estiver errado, vocês me corrijam, eu percebo que no atual momento os dois concordam em uma coisa. Indo direto ao assunto, os dois concordam que o PT deve sair do poder. Como vocês concluíram que o PT deve ser excluído do poder no Brasil e por que acham isso? Se essa minha impressão está certa. Eu acho que você está certo, mas eu gostaria que o meu querido Olavo começasse respondendo essa pergunta. Ele está nessa labuta dia a dia há muito mais tempo e no campo acadêmico, trabalhando a respeito disso. Se você me permite, Danilo, eu gostaria que o Olavo começasse falando a respeito da jornada dele a esse respeito, tá bom? Ok. Então, tá bom, vamos lá. Bom, não é bem que eu acho que o PT deve sair do poder. Há muito tempo, pelo menos desde o começo da década de 90, eu acho que o PT não deve existir. Porque o PT é um partido ilegal, vinculado e subordinado a uma entidade internacional, que é o Foro de São Paulo, o que a nossa lei eleitoral proíbe. Infelizmente, eu já fiquei sabendo do Foro de São Paulo muito tarde. Eu fiquei sabendo, eu creio que por 96, 97, através do falecido advogado José Carlos Graça Wagner. Quando ele me informou desse negócio, eu não sabia de absolutamente nada e comecei a pesquisar. Ele tinha na casa dele um quarto inteiro de documentos do Foro de São Paulo. E eu pude ter uma ideia da imensidão do projeto do Foro de São Paulo e da ambição desmedida dessa gente, que era simplesmente restaurar na América Latina o que o movimento comunista havia perdido no leste europeu. Nada mais, nada menos. Quer dizer, essa era a ambição e eles a estão realizando. Agora, o problema não é o negro ser comunista, ser socialista, etc, etc. A lei aí é muito clara, a lei é de 95, e ela proíbe a existência de qualquer partido subordinado a uma entidade estrangeira. A subordinação do PT ao Foro de São Paulo está provada em dois discursos que o Lula fez e no vídeo que o PT fez do seu terceiro congresso,
onde ele reconhece o Foro de São Paulo como o comando estratégico da esquerda latino-americana. Então você tem o comando e tem os comandados, evidentemente os partidos são os comandados. Então o PT há muito tempo já não deveria existir. E não é só o PT, você tem o PT e você tem ali um círculo de partidos que o apoiam, tá certo? E tem as pessoas que o apoiam dentro de partidos que são nominalmente de oposição. Quer dizer, isso já é uma coisa, é um hábito antigo do Partido Comunista, ele ter lá os seus deputados, seus senadores, e ter deputados e senadores dos outros partidos também, inclusive de partidos adversários. Isso para eles é normal. Quer dizer, o mensalão não é nada mais, nada menos do que isso. Quer dizer, comprar todas as consciências disponíveis no Congresso Nacional. Eu acho que estavam todas disponíveis, mas não sei. Né? Pelo menos algumas centenas. É um imenso projeto de poder que não tem nada a ver com a nossa política eleitoral e que se impõe por meios, vamos dizer, os mais extravagantes e inusitados para a população que ignora a história do movimento comunista. E depois dos anos 90, quer dizer que acabou o comunismo na Rússia, o pessoal achou, então não vamos mais falar disso. E pararam de estudar. Elas já não estudavam antes. Mas eu estudo essa coisa há mais de 40 anos. E a gente reconhece, de novo, as mesmas táticas, o mesmo discurso, e, sobretudo, a mesma habilidade de agir secretamente e camufladamente. Mas, camufladamente, o que eles conseguiram no Brasil, por exemplo, eles estão criando aí, vamos dizer, um território indígena independente do Brasil. Isso já está criado praticamente. Para criar essa porcaria, eles vão lá e desalojam plantadores. Você viu esse caso de Suiamiçu, inclusive, por coincidência, eu tenho aqui duas pessoas que são da região e que me trouxeram uma imensa documentação sobre o que esse pessoal está fazendo lá. Isso aí é uma revolução comunista em marcha e já é avançadíssimo o estado de implantação. Não é só na via eleitoral, não. Eles usam, sobretudo, a via judicial e administrativa, que não passa pela discussão parlamentar, você está entendendo? Claro. Então eles vão montando um poder sem consultar ninguém. E, de preferência, sem que ninguém sabe, para realizar aquilo que falava Antônio Gramsci, que é transformar o partido, quer dizer, num poder onipresente e invisível. Você já tem isso aí. Quando as coisas chegam a esse ponto, eu digo, bom, no mínimo, tem que tirar o bicho do governo para que se possa, em seguida, investigar e punir todos os seus crimes, porque agora não dá. Agora você investiga, descobre tudo, que punição sai? Nenhuma. Então não temos condição, vamos dizer, de aplicar a lei. Então é este o problema. O que está em jogo nesta eleição é exatamente isso. Né? Claro que eleger o Aécio Neves não é a solução do problema, é o começo. É o começo do começo do começo. Porque o homem vai chegar lá e vai estar cercado de petistas. O PT aparelhou o Estado brasileiro inteiro. Então não adianta a gente votar no Aécio Neves, tem que votar nele e apoiá-lo depois, sustentá-lo depois no poder. Porque esse pessoal vai reagir e vai reagir com força. Eles não aceitam derrota, eles não aceitam retrocesso, como eles chamam. Então, é isso que eu vou dizer. Bom, eu pessoalmente tenho uma viagem diferente. Eu nunca simpatizei com o PT em tempo algum na minha vida. Quando ele surgiu no ABC, eu, por uma questão de que eu estava completamente tomado pelo impacto do Evangelho na minha vida, eu olhei para aquilo tudo, achei que era um fenômeno interessante, mas não tive a acuidade nem o interesse de me debruçar sobre o assunto. Eu estava muito focado em outras direções. Já foi mais ou menos aí por volta de 88, 89, que eu comecei a ter um convívio mais intenso com figuras do PT. E foi em 1991 que eu conheci o Lula e, sendo procurado por ele, tive um sem número de conversas a respeito. Só que o Lula que me procurou e encontrou uma pessoa que não estava com outra coisa a não ser com o coração de fato, sinceramente aberto para ouvi-lo, era uma pessoa que vinha pedir ajuda para dizer, olha, eu não sou quem pensam que eu sou, eu gostaria que você me conhecesse. E ele vendeu para mim um certo espírito e uma atitude que buscava se abrir, compreender,
conversar, dialogar, incluir, enfim. Ele vendeu um pacotão para mim que logo depois ficou claro que era apenas uma coisa absolutamente particularizada para mim e para algumas outras pessoas. Em momento algum nesse processo, eu me senti cooptado pela proposta dele e por nenhuma outra. Existe dentro de mim uma impossibilidade de adesão a essas formas ou a quaisquer outras de cooptação. Mas eu assumi ingenuamente o ideal, o desejo de tentar criar um espaço de diálogo para ele junto à comunidade evangélica, que efetivamente, desgraçadamente, eu consegui. Acho que muito competentemente abri muitos espaços de diálogo, que são os espaços dos quais ele se serve até o dia de hoje, até que chegamos a 1998, a maio de 98, quando o Lula, que já tinha tido 9 anos de longos e contínuos e frequentes encontros comigo, e me apresentado a muita gente que ele chamava de as pessoas arejadas do PT, chegou na minha sala num dia que ele, Leonel Brizola e um monte de outras pessoas estavam visitando a Fábrica de Esperança, era a campanha presidencial de 1998, e enquanto ele aguardava na sala com um amigo comum, quando eu voltei do banheiro, ele estava absolutamente inquieto, me falando a respeito do fato de que eu tinha sido informado acerca de um dossiê que falava de uma conta dos tucanos num paraíso fiscal e gostaria imensamente que eu tivesse dito isso a ele, porque ele disse: o meu amigo está dizendo que contou para o senhor e o senhor não contou para mim nem para ninguém, por favor, eu preciso disso para ganhar essa eleição. Foi no dia que ele também me disse que o Muammar Gaddafi tinha 35 milhões de dólares para internar na campanha dele no Brasil e ele queria saber se eu conhecia pessoas que pudessem fazer isso. Naquele dia iniciou-se um processo muito estranho dentro de mim. Eu não fui sensato e nem intenso por razões diversas naquele processo para agir como eu sempre agiria e agir em qualquer outra circunstância. Disse que não, mas fiquei me deixando tanger e levar, aceitei de maneira extremamente idiota que eles continuassem falando comigo a respeito do assunto. Nesse processo, eu participei de um modo extremamente periférico, depois de uns 2 meses, mas o suficiente para minha consciência me dizer até o dia de hoje que eu fiz a coisa mais equivocada de toda a minha existência. O final disso foi o desembocar no chamado dossiê Caimã. Ele, José Dirceu e todo mundo pularam fora. Eu fiquei segurando uma coisa que não era minha no meio da praça e dali em diante foi uma sucessão avassaladora e diluviana de revelações do caráter do Lula, ou da ausência total de caráter dele, do José Dirceu e daquele grupo inteiro. Foi tão avassalador que eu cheguei à conclusão, muito antes do mensalão acontecer, que eu estava lidando com uma quadrilha totalmente abandidada e que tinha um discurso para consumo em determinados nichos de interesse, enquanto tinham uma articulação de natureza muito mais extensa e que visava um projeto de dominação e de controle mesmo, a ponto do José Dirceu ter me dito: no dia que nós conseguirmos emplacar o Lula a primeira vez na presidência da República, a gente não sai mais de lá, e se sair com brevidade, sairemos 24 anos depois, após deixarmos tudo aparelhado. Daquele tempo para cá, independentemente do que eles tenham feito, do que me envolveu, do que me implicou, do que eu responda por isso, eu sou um homem adulto para admitir a idiotice da minha participação maior ou menor, periférica ou de qualquer natureza, no processo, e vivo com as consequências disso diante de Deus e do meu próximo na cidadania. Mas ficou para mim, para além de qualquer teoria, eu fui introduzido não no quarto do amigo do Olavo com toda aquela documentação escrita,
mas fui introduzido numa recâmara de apresentação dos personagens que logo vieram a se mostrar com todos os perfis não caricaturais, porém reais, de quem eles de fato são. Dali para frente foi uma avalanche de percepção a respeito do fato de que nós estávamos e tínhamos caído num malogro dos mais perigosos. Provavelmente agora, parafraseando o Lula, que repetiu isso exaustivamente, nunca antes na história deste país tenhamos tido uma situação de tanto aparelhamento, de tanta metástase e de tanto controle, que, como disse o Olavo, quem quer que ganhe, sendo no caso o Aécio vitorioso, vai ter que ter um esforço desmedido e ter que receber um apoio imenso, porque o aparelhamento é metástico, é profundo e ideologicamente penetrou todas as células e segmentos dessa sociedade. A gente vê aqui no Brasil, Olavo, em Brasília, por exemplo, em qualquer outro lugar, uma quantidade enorme de pessoas que não têm mais a coragem de manifestar o seu voto. No tempo da ditadura militar, na transição, as pessoas expressavam o seu voto com infinitamente mais franqueza, liberdade e menos medo persecutório do que elas estão tendo a coragem de manifestar o voto dela num suposto regime democrático, numa transição que seria apenas entre um partido e outro, e não entre um regime e outro. Mas o medo delas é tão grande que caracteriza o fato de que é uma transição de um regime para outro regime. E fazendo lembrar ainda que no tempo dos militares, em 82, 83, 84, 85, 86, a transição aconteceu não sem alguns embates, mas muito menos patrulhamentos, muito menos aparelhamento do que a gente vê acontecendo, por exemplo, agora. E esse desespero do PT com relação a imaginar a não continuidade revela de maneira explícita a intenção ditatorialista plantada em cada célula da intenção governista deles. Para não estender, essas são as minhas razões. Viu, Danilo? Sim, ok. É o seguinte, enquanto vocês estão falando, eu estou monitorando aqui, tem um problema acontecendo nesse exato momento, que acho que é um problema bom. Vocês me disseram que o Vem VTV aguenta 150 mil pessoas, não é isso? Pois é, já tem milhares de pessoas aqui no meu Twitter, centenas, exagerei, centenas aqui, falando que não está conseguindo assistir, que sobrecarregou o site. Aqui? A gente continua daí, tenta ir pro Hangout ou continua daqui? Vamos embora. Mas eu acho, deixa eu ver o pessoal técnico lá dentro, porque aqui a gente está acostumado a receber pelo menos isso, e não cai não. Se vocês forem no meu Facebook e no meu próprio Twitter, vocês vão ver que todo mundo, logo depois que eu postei o link, já ninguém mais consegue acessar. Fala que tá travado. Eu quero que o pessoal aí de dentro me dê um retorno, Dedivaldo. O que vocês estão tendo aí dentro? Tá tudo normal? Como é que a gente faz? Uns dizem que conseguem, outros dizem que não. Quer dizer, já devemos ter ultrapassado os 150 mil. De qualquer forma, vai ficar gravada a conversa. Vai estar gravada, está gravada. E ela vai repetir muitas vezes aqui na Vem VTV. E também nós vamos fazer os recortes dela, mandar para você, por lá, vamos publicar de todos os modos possíveis, tá bom? Tá. O Olavo de Carvalho e o Caio Fábio vocês falaram uma coisa, um ponto de convergência ali, uma impressão que os dois têm do PT, mais que impressão, provas, documentos e tudo. O Caio Fábio vivenciou uma experiência, o Olavo estudou muito, né, anos isso. Aliás, o Olavo falou do Foro de São Paulo, eu lembro que durante muito tempo ele ficou falando e todo mundo falava assim, é maluco, é teoria da conspiração. Aí você ia perguntar pros petistas, pros esquerdistas do Foro de São Paulo, eles mesmos negavam que existia isso, falavam que era maluquice. Hoje, eles não só assumem que isso existe, como ainda faz propaganda, como se fosse uma coisa linda e bonita que está acontecendo, né? Por que os jornalistas nunca quiseram investigar se isso estava acontecendo ou não? Por que só agora falam nisso? E qual é o interesse da imprensa em nunca ter noticiado isso e deixar chegar onde chegou? Bom, Olavo, se você quiser começar, começa, meu amigo.
Então, primeiro eu quero fazer, antes de responder isso aí, eu quero fazer uma notinha sobre o relato do Caio Fábio. A nossa experiência aí foi muito diferente, porque eu já vinha estudando a coisa há muito tempo. Em 1993, eu publiquei um livro, A Nova Era, a Revolução Cultural, onde já estava lá explicado toda a estratégia do PT antes de eu conhecer o Foro de São Paulo. Dali eu me baseava não nos documentos do Foro, que eu não conhecia, mas nas atas de assembleias do próprio PT, que ninguém lia. Porque é característico do PT, como de outros partidos de esquerda, aquela duplicidade comunista, onde você tem um programa para fins de propaganda e outro programa para ser realizado. E esse último ninguém conhece. Ele sempre opera em 2 andares, né? Um visível e outro subterrâneo. E eu já, naquela época, eu examinei os documentos do PT e já peguei toda a estratégia que eles estavam seguindo, de ocupação de espaço, de aparelhamento do Estado, etc. Tudo isso já estava. Né? O Caio Fábio, ele não tinha visto nada disso, ele estava participando da coisa e ele foi levado à sua atitude atual por um choque moral, que ele veio a ter depois, como muita gente teve, mesmo sem saber a retaguarda da coisa. Quer dizer, um observador que nada tem contra ele, que está até a favor dele, de repente você leva aquele choque e dizer, pô, onde que eles estão me metendo? Isso aí é uma quadrilha de acelerados, de psicopatas, de gente sem o mais mínimo senso moral, gente que fará qualquer coisa para obter o poder e para não largá-lo nunca mais. Em 93, no livro A Nova Era, eu já tinha explicado que o PT não é um partido como os outros, que está aí para concorrer nas eleições e fazer rodízio no poder. Não. Ele está para ocupar o Estado definitivamente e mudá-lo, transformá-lo à sua imagem e semelhança, de modo que nunca mais ninguém que não esteja ao lado dele possa ocupar o poder. Então, esta é, né, a observação que eu queria fazer. Agora, quanto à nova pergunta, você podia repeti-la, Danilo? Eu falei sobre o Foro de São Paulo, porque você citou ele no início, e eu mesmo desconhecia o termo até que eu fui pesquisar aí, lendo coisas que você escrevia, que depois de você outras pessoas escreveram. Aí eu percebi que você está um tempão falando do Foro de São Paulo, mas tipo, muito tempo, e quando você falava, todo mundo falava, a própria imprensa ignorava, falava, é a teoria da conspiração, é maluquice, onde já se viu, nossa, são partidos organizando pro golpe comunista, onde a revolução, isso não existe. E aí, os próprios partidos esquerdistas, o próprio PT negava a existência, naquela época que já estava acontecendo. E você falava que estava acontecendo. A imprensa ignorava. Os partidos esquerdistas negavam. Hoje, nem a imprensa ignora, e os partidos que estão envolvidos não só assumem, como propagam como se fosse uma coisa muito legal, muito boa. Por que a imprensa não teve interesse em noticiar isso antes, quando estava lá no começo do negócio? E por que também a própria esquerda encobria isso e hoje não tem mais vergonha de falar abertamente que isso existe? Já durante o tempo do regime militar, o pessoal esquerdista e comunista em especial já tinha o domínio da mídia brasileira. Você não tinha um direitista ocupando a direção de um jornal. Era tudo pessoal, ou do partido, ou companheiro de viagem, já no tempo dos milicos. E o negócio era mais cínico ainda, porque eles dominavam a grande imprensa e dominavam também a imprensa nanica, na qual se queixavam da grande imprensa. Então é sempre com 2 mãos, você está entendendo? Vai para um lado e vai pelo outro. Então o número de esquerdistas que ocupa cargos de direção, cargos de influência na mídia ainda é muito grande. Graças a isso, a existência do Foro de São Paulo foi ocultada de todo o povo brasileiro por 16 anos. E não só aí. Veja, aqui nos Estados Unidos, no Council of Foreign Relations, o dito especialista em Brasil, do Council of Foreign Relations, que é o maior think tank dos Estados Unidos, Kenneth Maxwell, ele negou abertamente a existência do Foro de São Paulo. Ao mesmo tempo, onde um colunista da Veja e professor de História do Brasil na Sorbonne, o Sr. Luiz Felipe de Alencar, também negava. E não, isso é invenção de um maluco lá do Rio de Janeiro, que era eu. Quer dizer, é uma coisa de um cinismo, cinismo da parte de uns e burrice da parte de outros. Então, ou uma conspiração, vamos dizer, da maldade com a burrice, como sempre acontece, para que a verdade não aparecesse. Chegou uma hora que não dá mais para esconder, os caras falam, bom, agora a gente não dá para esconder mais, vamos assumir. Então começaram a assumir, e o primeiro a assumir foi o próprio Lula, no ano de 2005, no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo, onde ele confessava que o Foro de São Paulo, o próprio Foro de São Paulo, além do Foro de São Paulo ser o andar subterrâneo do movimento comunista, ele próprio tinha também um andar mais visível e outro mais subterrâneo.
Nós temos as assembleias, todo mundo discute, mas o importante é as conversas reservadas que nós temos entre governantes. Eu, Hugo Chávez, Fidel Castro, etc., onde nós combinamos a política que nós vamos fazer para intervir uns nos países dos outros. O cara confessou isso em 2005. Esse discurso ainda está na página da presidência da República. Quer dizer, mesmo eu confessando, as pessoas ainda negavam. Então, é claro que é um fenômeno muito estranho. Tá certo? Eu acho que nunca aconteceu isso no mundo. Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal levou um tempo para perceber o negócio dos documentos falsos do Obama, mas levou 2 ou 3 anos para começar a perceber. Mas no Brasil foram quase 20 anos para perceber o que está acontecendo. Então é um país muito indefeso contra essa gente. Quer dizer, um grupo de psicopatas, criminosos, tramando a conquista do poder total, consegue ludibriar o país inteiro. É um país indefeso. Indefeso por quê? Porque ninguém estuda e todo mundo tem opinião pronta a respeito do que não conhece. Eu quantas vezes não tive confronto com empresários, com líderes militares, que aqueles caras pomposos que faziam de conta que sabiam tudo, tá certo? E não sabiam coisa nenhuma, tá certo? E essa gente negava ou a existência ou pelo menos a importância do Foro de São Paulo. E hoje está aí. Nas próprias assembleias do Foro, o pessoal diz: nós conquistamos a vitória, nós estamos por cima, agora nós dominamos tudo, e é verdade. Olha só, eu não me dei conta do Foro de São Paulo até mais ou menos eu começar a ouvir declarações do Lula, já aí por volta de 2005, fazendo essa associação explícita e deixando clara a realidade de que havia um projeto de América Latina bem definido e praticado por eles mesmos. Foi quando, fazendo uma leitura retroativa, eu comecei a pegar os pedaços, os fragmentos de conversas do Lula comigo, convites dele a mim para participar do Foro de São Paulo, que entrou por aqui e saiu por ali porque eu estava tão ocupado com outras coisas que achei que era mais um convite para fazer parte de uma comissão, de um foro de discussão, de algum projeto reflexivo do chamado governo paralelo, de coisas semelhantes a dezenas de outras para as quais ele me chamou entre 1991 e 1998. E como eu tinha uma agenda muito cheia, eu disse: olha, infelizmente não vou poder participar. Recebi alguns convites para viajar para alguns lugares, para acompanhá-lo, para encontrar certas pessoas, mas para mim, àquela altura, com a minha vida tão focada em outra direção e tão desguarnecida em relação a qualquer que fosse a intenção de uma agenda secundária que o Lula e o PT tivessem, inclusive na intenção de me cooptar para ela, eu não dei a devida atenção. Foi a posteriori que eu fui juntando links, fui vendo pedaços de declaração, especialmente do Dirceu a mim. Eu me refiro mais intensamente, nesse caso, ao Dirceu, porque indubitavelmente foi o grande articulador, até onde eu percebo, dentro do PT, de todos esses vínculos, de toda essa estratégia, de toda essa ideia e de toda essa plataforma de permanência, de chegada pela via da democracia, pelo aparelhamento de tal modo que a democracia iria ser o modus operandi da continuidade dessa ditadura maquiada que se exerceria. E foi por essa via que eu cheguei ao Fórum de São Paulo. Quanto à sua pergunta, Danilo, de por que a mídia trabalha com essas categorias, tem um lado dela, da resposta, que eu acho que é o que o Olavo já colocou. Durante o período militar, do golpe militar, paradoxalmente, foi o período no qual mais se produziu livros de natureza ideologicamente de esquerda no Brasil. As editoras, os jornais, as revistas. Por exemplo, uma revista como a Veja já foi uma revista
tida e considerada como de esquerda há 35, 40 anos atrás. Hoje em dia ela é tida pela esquerda como uma revista de direita. Pois bem, o que acontece dentro das redações, e os que trabalham nas redações sabem disso há muito tempo, é que a direção dos jornais em geral é de natureza mais liberal e negocial nas suas intenções, mas a redação se sente culpada, a redação se sente emburrecida, a redação se sente inadequada, a redação se sente retrógrada, se ela não se confessar de esquerda, embora muitas vezes esse seja um conceito que na redação nem bem se saiba bem o que seja, mas é assim que se faz e que se confessa. E como o PT, coerentemente com qualquer ideologia que trabalha com informação e contra-informação, ele produz aqueles que são os fatos para consumo público e aqueles que são os fatos e as ocorrências para consumo interno. Qualquer partido funciona assim, mas um partido com intenções de continuidade ditatorial, assambarcadora de tudo que a gente possa pensar que seja liberdade de expressão do país, trabalha essas categorias com muito mais maestria, de modo que em encontros eles decidem qual é a palatabilidade do discurso a ser oferecido, mas isso não muda em aspecto nenhum a fixação, o objetivo, a obstinação e a perseguição completamente implacável dessas que já são as definições prévias por eles assentadas. Disso eu não tenho nenhuma dúvida já faz alguns anos. Eu não tinha antes de 90, interessante. Antes de 90, todo mundo que me perguntasse, eu diria jamais. Eu tive pessoas que moraram na minha casa, que eram pessoas engajadas com o PT, a quem eu amei e amo com todo o coração e discordava do que elas expressavam, mas sempre tive o dilatamento interior de acolher, de não fazer disso um problema, um fosso, uma separação. Mas, apesar de até 1990 eu dizer não tenho condições, eu dei uma chance ao diálogo. E o diálogo que aconteceu comigo foi no andar de cima. Até maio de 98, quando subitamente eu fui introduzido no andar de baixo. Quando eu cheguei no andar de baixo, aí eu vi que o Fórum de São Paulo estava presente em todas as coisas, não como uma declaração explícita, mas como uma atitude que configura o espírito ali definido. Não há a menor dúvida disso. E com a reação deles, especialmente nessas eleições, que são as primeiras, onde eles se sentem definitivamente ameaçados, ficou explícito que o ânimo desse grupo está tomado de garras,